Olá e sejam muito bem-vindos. Olha, para quem passa muito tempo na estrada, em viagens de trabalho, manter uma rotina de saúde, bem, às vezes parece mesmo uma missão impossível, não é verdade? E o nosso tema de hoje é precisamente esse. Vamos falar sobre como é que se consegue manter a prática do jejum intermitente, mesmo com toda aquela confusão, a agenda caótica, os fusos horários todos trocados e, claro, as tentações que aparecem em todo o lado. A ideia aqui é vermos juntos, passo a passo e com calma, como é que podemos transformar este grande desafio numa vitória para o nosso bem-estar. Esta pergunta provavelmente toca num ponto sensível para muitos profissionais. A correria dos aeroportos, os jantares de negócios que se estendem noite dentro, o stress que se vai acumulando, parece que tudo conspira para deitar por terra aqueles bons hábitos que tanto nos custaram a construir em casa. Aquela sensação de que a saúde fica em segundo plano, de que estamos a sacrificar o nosso corpo pela carreira, é muito, muito comum. Mas a boa notícia é que não tem de ser assim. É perfeitamente possível, sim, aliar uma boa performance profissional a um cuidado contínuo com o corpo e a mente. Muito bem, vamos a isto. O nosso roteiro para hoje está bem definido, é quase como um mapa para o sucesso. Primeiro vamos identificar bem os desafios, para sabermos exatamente contra o que estamos a lutar. Depois, passamos para as regras de ouro, que são a base de tudo. A seguir, vamos ver que ferramentas práticas podemos levar na mala para estarmos sempre um passo à frente. E, claro, estratégias cruciais para comer fora. Por fim, vamos focar-nos na mentalidade, que no fundo é o que sustenta tudo o resto. Vamos então começar por compreender bem o problema, porque na verdade reconhecer os obstáculos é o primeiro e talvez o mais importante passo para os conseguir superar. Longe do conforto de casa, do controle do nosso frigorífico e da nossa rotina certinha, o ambiente de uma viagem de negócios, bem, apresenta desafios únicos que testam a nossa disciplina de formas que nem sempre estamos à espera. E aqui estão eles, os 4 grandes vilões da história. Primeiro, os horários irregulares. Um voo de madrugada, um transfer que atrasa, uma reunião que se prolonga, tudo isto desfaz por completo qualquer janela de jejum que tínhamos planeado. O nosso relógio biológico fica completamente baralhado. Depois, as refeições fora. Os menus muitas vezes estão cheios de opções com excesso de hidratos de carbono, fritos, molhos, tudo o que dispara os níveis de açúcar no sangue e anula os benefícios do jejum. Os lanches durante o trajeto são outra armadilha clássica. No aeroporto, na estação de serviço, a conveniência fala mais alto e é tão fácil ceder a um snack pouco saudável. E por último, mas talvez o mais traiçoeiro, o stress e o cansaço. A pressão, as poucas horas de sono, tudo isto aumenta os nossos níveis de cortisol, a tal hormona do stress, que por sua vez nos dá mais fome e nos leva a comer por impulso, à procura daquele conforto momentâneo. Ok, agora que já identificamos bem os desafios, vamos passar à parte construtiva, as soluções. Porque para cada obstáculo, acreditem, existe uma estratégia. Existem princípios fundamentais, autênticas regras de ouro, que servem de alicerce para manter o jejum intermitente, seja qual for o fuso horário ou a cidade em que estejamos. O ponto mais importante aqui é a consistência, mesmo que seja preciso alguma flexibilidade. Vamos ver cada passo com calma. Primeiro, fixar a janela de jejum. Mesmo que não seja exatamente a mesma de casa, temos de tentar mantê-la próxima. Se costuma ser das 8 da noite ao meio-dia, talvez seja preciso ajustar para as 9 à 1 da tarde. A consistência é muito mais importante que a perfeição. Segundo, controlar os hidratos de carbono. Nos restaurantes, a prioridade deve ser sempre a proteína e os vegetais. Dão mais saciedade e mantêm a energia estável. Terceiro, e isto é absolutamente fundamental, a hidratação. Beber água, chá ou café preto sem açúcar ajuda imenso a controlar a fome. Muitas vezes o que pensamos ser fome é na realidade sede. Quarto, se for mesmo preciso um lanche para quebrar o jejum, que seja um lanche inteligente. Frutos secos, um queijo, um iogurte rico em proteína, algo que nutra a sério. E por fim, o passo que muitas vezes esquecemos, o sono. Dormir pouco afeta as hormonas que regulam o apetite e torna a tarefa de resistir a tentações quase impossível no dia seguinte. Como se costuma dizer, a preparação é meia batalha ganha. E isto não podia ser mais verdade neste caso. Ter as ferramentas certas na mala pode fazer toda a diferença entre manter a rotina ou desistir à primeira dificuldade. Pensem nisto como um kit de sobrevivência para o jejum, um pequeno arsenal que nos dá controle sobre a situação. Então, o que é que deve estar nesse kit? Em primeiro lugar, lanches ricos em proteína. Uma barra de proteína de boa qualidade, sem açúcares adicionados, ou um pequeno saco de amêndoas, nozes, podem ser a nossa salvação quando um voo atrasa ou quando chegamos ao hotel tarde, e a única opção parece ser o minibar. A proteína sacia durante mais tempo e ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, evitando aqueles picos de energia seguidos de quebras repentinas. Agora, um item que é absolutamente indispensável e que, acreditem, muda o jogo por completo. Uma garrafa de água reutilizável. Parece simples demais, não é? Mas o impacto é gigante.
Garante que a hidratação está sempre à mão, sem depender de comprar garrafas de plástico. Podemos enchê-la depois de passar a segurança no aeroporto. Podemos levar saquetas de chá e pedir água quente no avião ou num café. Manter a hidratação é uma das formas mais eficazes e simples de gerir a sensação de fome durante o período de jejum. Chegamos àquele que é talvez o maior desafio de todos, o jantar de negócios. É um momento social e importante para as relações profissionais, mas também é um autêntico campo minado para quem tenta seguir um plano. A pressão social, os menus enormes, o cansaço do dia, parece que tudo joga contra nós. No entanto, com as estratégias certas, é perfeitamente possível navegar por qualquer menu e sair de lá vitorioso, bem nutrido e sem culpas. A chave aqui é a proatividade. A primeira técnica, pesquisar o menu online antes de chegar ao restaurante. Isto é transformador. Permite tomar uma decisão informada, com calma, sem a pressão do momento. Já no restaurante, não devemos ter receio de pedir trocas simples. A maioria dos restaurantes está mais do que habituada a isto. Pedir para substituir as batatas fritas por uma salada extra ou legumes cozidos é perfeitamente normal. Outra técnica muito simples: beber um bom copo de água antes da refeição. Ajuda a criar uma sensação de saciedade e a comer mais devagar. E, finalmente, tentar manter os jantares mais curtos. Quanto mais tempo se passa à mesa depois da refeição terminar, maior a probabilidade de pedir aquela sobremesa ou mais uma bebida por impulso. E este quadro ilustra de forma muito clara as trocas inteligentes que se podem fazer. A lógica é simples: focar em alimentos inteiros, nutritivos. Optar por grelhados em vez de fritos, peixe ou frango são fontes excelentes de proteína. Saladas e legumes em vez de acompanhamentos pesados como massas ou pão. Sopas à base de caldo em vez de sopas cremosas, que muitas vezes levam natas e farinhas. E claro, nas bebidas, a escolha óbvia é sempre água ou chá, para evitar as calorias líquidas e o açúcar dos refrigerantes e sumos. São pequenas escolhas que, quando somadas, mantêm o corpo e o jejum no caminho certo. Bem, já abordamos as estratégias físicas, a logística, a preparação da mala, as táticas para os restaurantes, mas a verdade é que nada disto funciona sem o pilar principal, que é a nossa mentalidade. A mudança de ambiente, o jet lag, o stress da viagem, tudo isto pode abalar a nossa determinação. Por isso, é absolutamente crucial fortalecer a mente e preparar-nos psicologicamente para este desafio. Aqui ficam 4 ferramentas mentais muito poderosas. Primeiro, o simples ato de escrever o objetivo. Pegar num caderno ou no telemóvel e escrever: vou manter o meu jejum nesta viagem. Isto torna o objetivo mais concreto, mais real e reforça o nosso compromisso. Segundo, usar uma aplicação para registar as horas de jejum. Isto cria um sistema de responsabilidade pessoal. É um registro visual do nosso progresso que nos motiva a continuar. Terceiro, técnicas de relaxamento. 5 minutos de respiração profunda antes de um jantar de negócios podem reduzir o stress e evitar que se coma por impulso. E por fim, nunca subestimar o poder da comunidade. Partilhar a experiência com amigos que também praticam o jejum cria uma rede de apoio. Uma simples mensagem de texto pode fazer toda a diferença. Esta citação resume na perfeição a nossa análise de hoje. Não se trata de procurar a perfeição, porque haverá dias em que as coisas não correm como planeado. O segredo está na preparação e na consistência. Cada viagem é uma oportunidade para praticar e para refinar a estratégia. Com o tempo, aquilo que antes era um desafio logístico e mental torna-se simplesmente um hábito, algo que fazemos de forma natural, que passa a fazer parte da nossa rotina de viagem. Então vamos já recapitular os pontos-chave para o sucesso. A nossa lista de verificação final. Manter os horários tão consistentes quanto possível. Dar sempre prioridade a proteínas e vegetais nas refeições. Levar na mala as ferramentas e os lanches certos. Ter uma estratégia definida para quando se come fora. E, não menos importante, cuidar do nosso estado mental, porque é ele a base que sustenta todo o edifício. E porquê todo este esforço? Porque os benefícios são imensos e vão muito para além do controle do peso. Manter os níveis de açúcar no sangue estáveis através do jejum resulta em mais foco durante aquela reunião importante à meia da tarde, resulta em menos cansaço e mais energia ao final de um longo dia e, fundamentalmente, resulta na construção de uma saúde mais robusta a longo prazo. É um investimento com um retorno extraordinário para a nossa performance e para a nossa qualidade de vida. E para terminarmos, fica aqui uma reflexão. Olhem, não é preciso implementar isto tudo de uma só vez. Seria esmagador. O verdadeiro segredo para uma mudança que fica, que se torna um hábito, é começar devagarinho. Por isso, a pergunta que fica no ar é esta: qual é a pequena mudança, aquela mesmo simples, que se pode adotar já na próxima viagem? Se calhar é só lembrar de levar a garrafa de água. Ou talvez seja tirar 5 minutos para espreitar o menu online antes de um jantar. Começar com um passo pequenino é sem dúvida a forma mais segura e eficaz de dar início a uma grande transformação.